Eu luto pela paz que me ensine a iluminar meu próprio interior. Os dias tão ruins dessa realidade não se tornem razão pra destruir o bem dentro de mim. Quem pensou que desistiu de dizer palavras de paz pela cidade? Talvez não aguentou a pressão e se entregou à rota mais fácil de seguir, mas pouco visitada pelos homens fortes. Talvez não aguentou a pressão e se entregou à rota mais fácil de seguir, mas nunca visitada pelos deuses. Quem discriminou, achando que te diminuiu, perdeu seu precioso tempo com bobagens. Mas nós só sentiremos pena de você ao ver toda a riqueza reluzir nas coisas que você não sente. Mas nós só sentiremos pena de você ao ver toda a riqueza reluzir nas coisas que você não sente. Eu luto pela paz que me ensine a iluminar meu próprio interior. Pros dias tão ruins dessa realidade não se tornem razão pra destruir o bem dentro de mim. Te apresenta. Para quem não conhece, este é o meu companheiro, meu virginiano, que atendendo a milhares de um pedido meu, que achei que a música vinha muito a calhar com o pedido de hoje, pedi, ele assim em uma hora tirou a música, que não faz parte do repertório. É, que eu não conheço muito bem, então teve umas falhazinhas ali, mas normal, acho que tá bom. Então amanhã tem live dele, daí o que tu vai tocar, Buba? Amanhã vai ter uma live tocando só Mutantes, né? Os Mutantes. A primeira foi de Tom Zé, fiz uma outra de Novos Baianos, e amanhã é uma de Mutantes, algumas canções psicodélicas. Então quem quiser ver um sonzinho mais alternativo é só acessar lá. Acho que começar dizendo que esses dias, que pedir para que esta realidade não se torne razão para destruir o bem dentro de mim, nem dentro de ti, nem dentro de nós. Isso é um pouco do que a gente vai falar hoje. Hoje também tem sorteio que assim, ó, gente, eu peço perdão que eu não fui clara na live passada. Então, assim, ó, quem compartilhar, porque o que acontece? Eu não consigo ver todos os compartilhamentos da live passada, porque tem gente que não é meu amigo ali, compartilhou no privado, ou compartilha em grupos que tem conteúdo privado e não dá para ver esse compartilhamento.
Então, quem quiser concorrer, compartilha público, tá? De uma maneira que eu possa aqui conferir, porque daí agora, quando a gente estiver terminando a live, ali pelas 8 e pouquinho, eu vou incluir mais alguns nomes aqui para concorrer o quê? Concorrer a entrar no grupo onde foi dado o curso de arquétipos. Claro que a Mariette, que participou do grupo, ela não está concorrendo, apesar de ter compartilhado, mas ela fez ao vivo, né? Esse curso ele já aconteceu e é como a gente poder usar a força dos arquétipos no dia a dia, né? Para qualquer coisa aí que a gente esteja querendo canalizar para nossa vida. E até acho que é um bom começo. Onde é que eu deixei? Acho até que é um bom começo a gente falar de canalizar, né? Porque a gente vinha, né, gente, de um tempo aí. É até complicado falar de paz com Áries reinando assim, né? Esse Marte lá super chegando com toda aquela energia ariana. Oi, Fred! Oi, Mariette! Sejam muito bem-vindas, tá? Vão comentando, gente. Eu quero saber onde é que vocês têm buscado paz nesses tempos, porque a impulsividade tá aí, mas a gente sabe que a gente pode levar as coisas de N maneira, né? Então, assim, a gente falava muito de lei da atração há pouco tempo. Acho que desde que esse Netuno entrou em peixes e tudo assim, a espiritualidade veio muito. E que bom, né? Que ótimo, com tantas modinhas aí, quem sabe, mas a gente tem que internalizar muitas coisas do que a gente está falando, né? Então, assim, a gente vinha falando de física quântica e a palavra... E a palavra viral, né? Tava super na moda. Que esse vídeo vai ficar viral, que o vídeo foi viral, que não sei o que, e agora tá aí. E a gente continua ainda no hermetismo. Tem uma coisa que eu acho tão legal que a gente diz assim, saiba o que tu vai pedir, né? Então, vamos dizer, a pessoa pediu para voar. Oi, pessoal aqui do Insta, que eu não consigo nunca ler, mas sejam todos muito bem-vindos. Então, a gente tem muito essa coisa de saber o que tu vai pedir, né? Então, vamos dizer, a pessoa tá lá aprendendo a lidar com os elementos e daí ela quer voar. Vou fazer uma coisa para voar. E aí ela mistura ali as ervinhas dela, acende a vela, faz lá o... Só que a gente tem que saber pedir, né, gente? Então vamos dizer assim que a pessoa mora em Torres, é muito sortuda, que nem umas e outras aí, né, dona Kirli? Não sei se a Kiki tá ao vivo. Cachaçinhas da Vanessa, seja bem-vinda. Então, assim, vamos dizer, ela pode ganhar um voo de balão, né? Pode ganhar uma viagem, pode pacote de turismo maravilhoso, pode tropeçar e cair do 15º andar, ser empurrada, em qualquer tipo de exemplo, esse desejo ele se realizou, né? Então, assim, os iniciais de saber pedir e que a gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente é, né? Então, por vibração. Então, quando eu quero atrair uma coisa boa pra mim, mas eu acho que os outros não merecem receber, será que eu tô vibrando uma coisa boa? Né? Será que eu vou conseguir realmente atrair? Eu queria até fazer uma pergunta para vocês, assim, quem nunca, quem já entrou em algum lugar que tu foi muito mal atendido e aí tu é super educado com a pessoa e sorri pra pessoa e aí quando tu sai dali, tu sai assim já com um outro sentimento do que quando a gente é mal educado com a pessoa que tá sendo mal educada conosco. Eu falei que tem mais um presente, né, gente? Então, assim, ó, quem mandar para o meu e-mail, não adianta me pedir no direct, manda lá pro e-mail, sacerdotisalalita@gmail. Eu vou estar respondendo com um livro em JPG, tá? Que é a Dança Cósmica das Feiticeiras, tá? Não tem sorteio, não tem nada, é só mandar um e-mail ali, lá ele me manda o livro.
que eu vou responder com o livro, tá? Semana que vem vai ter outro livro. Então, assim, vamos ler, gente, vamos ler. Mas eu gostaria, assim, quem aí já foi educado com alguém que foi mal educado, e eu gostaria que vocês comentassem comigo o que a gente sente. A gente não se sente muito melhor do que entrando em conflito. A gente, às vezes, tira uma conclusão tão rápida do porquê que aquela pessoa tá agindo assim, né? Eu lembro quando eu fui para San Andrés, uma coisa que eu gostei muito é que lá todo mundo buzina, sabe? Buzinam por tudo, todo mundo se buzina, mas ninguém tá bravo. Ninguém tá bravo. É uma coisa normal, assim, a pessoa recebeu uma buzinada, olha pro lado, né? E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, qualquer coisa que a gente recebe uma buzinada, já... E aí, já, às vezes, causa uma briga de trânsito. Até uma vez eu vi a monja dando um exemplo, né? Que eu acho muito que vem a calhar, assim. A pessoa buzina pra nós, a gente já se irrita. Mas se a gente pensar por outro ponto de vista, né? E se essa pessoa, por exemplo, estiver apurada para ir no banheiro? Como é que tu vai ficar bravo com alguém que tá apurado para ir no banheiro? Sei lá quantas coisas podem estar acontecendo dentro daquele carro, daquela pessoa que tá com pressa, daquela pessoa que cortou tua frente. Sabe-se lá por que aquela pessoa... Porque assim, a gente sabe que em tempos de tanta incerteza, em tempos, e o ser humano, a gente tem muito medo do que é incerto, né? Às vezes a gente fica numa situação que é ruim, mas ali a gente já conhece. A gente pensa assim, porque a gente se acha nós falamos muito de consciência, né? Que nós somos seres muito... que nós somos seres muito conscientes. Mas se a gente pensa, se a gente fosse tão consciente assim, quem nunca, lá na adolescência, sei lá, onde tomou aquele trago que disse assim, ó, nunca mais vou beber na vida, não vou beber. Isso é o consciente, porque quando a pessoa fala, ela fala de verdade, né, gente? A gente sabe que fala de verdade, porque a cabeça tá doendo, o estômago, enfim, tá lá naquela situação toda. O que acontece? Foi verdade? Não foi, sabe? Aquela academia que a gente sabe que quer ir, que a consciência diz que é bom, que a gente tem que ir, e aí chega lá a segunda, claro que não agora, mas, né? Então a gente não é tão consciente, aí o inconsciente começa, mas tá tão bom aqui, mas vamos na outra segunda. Pra que dia tá nessa segunda? Vamos na outra segunda, né? Então, assim, é uma consciência meio inconsciente que a gente carrega. E às vezes a gente tá sendo muito incoerentes, né? Então, assim, até hoje a gente tá repetindo frases, a gente tá aí falando de não repetir os mesmos erros, de quebrar crença, e às vezes a gente se pega repetindo frases que a gente não quer mais repetir. E assim, esses eclipses ali no eixo Câncer-Capricórnio, que eu venho há tempos falando disso, né? Porque o Câncer, ele fala muito dos nossos sentimentos, das nossas raízes, né? Da nossa ancestralidade, do feminino. E o Capricórnio, ele vem falar da nossa estrutura, da nossa responsabilidade. Isso foi mexido e foi visto na Terra, gente, assim, o xamanismo voltou e muitas coisas ancestrais voltando, que lindo. Só que a gente tem que entender que às vezes a gente tem uma necessidade de se apegar numas verdades. A gente tem em média, assim, sei lá, 50 mil pensamentos, se eu não me engano, por minuto. Por minuto! Imagina quantos por dia. E assim, é um padrão repetitivo, sabe? Amanhã eu vou pensar as coisas muito parecidas com o que eu penso hoje, a não ser que eu esteja buscando, expandindo, querendo pensar diferente. Porque senão a gente tem um padrão repetitivo. E o cérebro é que nem qualquer músculo, ele não quer trabalhar. É que nem a pesquisa do Google ali, ele quer traduzir para ti o que tu quer pesquisar, porque dele não tem o trabalho de fazer uma nova pesquisa, né? E o nosso cérebro, ele é meio assim, ele quer fazer tudo da mesma maneira, não é em vão que a gente senta para comer todo dia na mesma cadeira, né? A gente toma café da manhã mais ou menos nos mesmos lugares, eu gosto de estudar. Então, assim, claro que eu sempre tenho nossos cantinhos sagrados e tem também as coisas que a gente se acostuma e às vezes a gente se apega naquela verdade, né? Esses tempos tinha gente, assim,
tava ali naquele negócio falando que os polos vão trocar e com isso as pessoas iam trocar de signo. E as pessoas aí que nem acreditam em signo dizendo assim, mas eu não vou ser tal signo lá, né? Porque acreditou que era aquilo a vida inteira. E se tu for estudar astrologia, tu vai saber que tu vai ter que lidar com todos os signos em ti mesmo, né? Na tua progressão, ou enfim, na tua revolução solar. E que tudo que a gente fala mal dos outros signos, aquilo ali é o pior aspecto daquele signo, que ele só vai te mostrar se outras necessidades que ele não está sabendo lidar estão explodindo naquilo ali. Porque a essência do ser humano não é a violência. A gente está violento. A gente segue padrões e aí desde muito tempo atrás, eu não vou nem entrar com esse Mercúrio retrógrado, vou tentar assim não ser polêmica, né? Ainda mais que hoje que ele tá numa quadratura ali com Marte. Então assim, às vezes a gente se apressa muito em julgar, né? E o negócio nem era daquele jeito. Como o exemplo ali da pessoa correndo para ir no banheiro e a gente tá xingando ela porque ela cortou nossa frente, né? Mas e agora? Às vezes é só questão de mudar também o ponto de vista, porque a gente tem muita pressa em julgar as coisas, né? Então, assim, eu trouxe assim, a gente, por exemplo, por que a gente deseja a morte para alguém? Por que a gente deseja a morte para alguém? É a galera da espiritualidade. A gente deseja porque no fundo a gente acha que morrer é ruim, né? Que normalmente se alguém tá desejando a morte de alguém é numa conotação ruim, perdão, é numa conotação ruim. Isso quer dizer o quê? Lá no fundo, que a gente acha que morrer é uma coisa ruim. E talvez não seja, talvez seja a maior liberdade, talvez tu esteja até desejando uma bênção para essa pessoa, né? Mas essa coisa de desejar o ruim é a mesma frequência de magia negra que tantos falam mal, mas é rogar praga. É vibração, a gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente é, já diziam os hermetistas. E dizem, e vão repetir, e vão continuar repetindo. Então não adianta a gente ir lá e mentalizar bonitinho de manhã e depois passar o dia vibrando, porque as emoções, os sentimentos, tudo aqui tá fazendo uma musiquinha, ainda que a gente não escute. A gente sabe que até um cachorro escuta mais do que um ser humano. E a gente ainda tá querendo competir, né? Estou me pegando com semblante. Ai, Mel, é que também assim, ó, tem trânsitos agora e a gente vai também cultuando o medo. E assim, se a gente tá se sentindo com o cunho fechado, tá na hora da gente talvez começar a falar dos nossos sentimentos. Vocês já perceberam que a gente não fala dos nossos sentimentos? A gente só fala o que a gente acha. Alguém pergunta, a gente não fala assim, por que que eu acho isso? Por que que eu acho isso? Às vezes a gente acha coisa, gente, a gente gosta de comida que a gente nem gostaria se não fosse por uma lembrança emocional, se não fosse que nos ensinaram a comer aquilo. Quem dirá as luas em câncer aí, que daí, ai meu Deus, lembrou da mãe, lembrou da avó, eu amo essa comida. Porque na verdade não é a comida, é o sentimento. E a gente tá aqui pra sentir tudo aqui, a gente sente, a gente pensa que a gente quer as coisas, mas na verdade a gente quer o sentimento que essas coisas e que esses compartilhamentos e que as pessoas estão trazendo para nossa vida. Tudo é sentimento. Então, assim, às vezes a gente pergunta, o que tu sente em relação a isso? Eu acho que não é o que tu sente, é o que tu acha. E isso serve para mim também, serve para todo mundo. A gente tá com uma... Oi, Indaiara, seja bem-vinda. A gente não esqueçam, quem compartilhar aí, ó, até umas 8h15... vai estar concorrendo ainda a entrar lá no curso para saber visualizar e usar esses arquétipos de forma benéfica e não só aprendendo a reconhecer ele em propagandas, em lugares que às vezes a gente está sendo induzido a agir de certa maneira, pegando de forma subliminar alguns arquétipos que estão em propagandas, que estão em vários lugares. Então esse curso fala de tudo isso. Alguém vai ganhar.
Alguém vai ganhar e vai entrar lá. Esse curso já aconteceu, mas vai ter acesso às 2 aulas que foram dadas lá, mais os comentários, né? Então tem o pessoal lá, o grupo ainda existe, a gente ainda troca experiências de arquétipos lá. E quem quiser o livro A Dança Cósmica das Feiticeiras, claro que eu não vou mandar, né? Ele vai ser um livro eletrônico, né, gente, em JPG. Quem tem Kindle aí, quiser passar pro Kindle, é só mandar pelo Então, assim, quando a gente começar a falar dos nossos sentimentos para nós mesmos, sabe? Porque a gente fala que quer acabar com a violência, mas nós somos violentos o tempo inteiro. A gente é violento às vezes da maneira como a gente fala com as pessoas que a gente ama. Sem querer, não sei se sem querer, porque a gente se acostuma, né? A gente pensa que a gente não manda nos sentimentos, porque aqui é muito cultuado isso, né? Lá no Oriente a cultura é outra, lá eles já acham, e não é ser frio, é porque aqui a gente não medita desde criança, a gente não entendeu que a gente pode sim controlar respiração, controlar sentimentos. Então, assim, por que só... Eu vou falar uma frase bem clichê, mas que é o que pode resumir tudo. E aí vou dar um exemplo, tá? Assim, ó, Buda falou: neste mundo o ódio nunca acabou com ódio, só o amor pode acabar com ódio. A gente saber disso, a gente sabe, né? Mas no dia a dia, quando alguém cortou a frente, a gente já enfia a mão na buzina. Em vez de pensar que o cara pode estar com problema de estômago, pode estar com uma mulher grávida no carro, pode, né, estar socorrendo alguém. Então, assim, são tantos pontos de vista que a gente não leva em consideração antes de extravasar a nossa violência. E se a gente está querendo extravasar a nossa violência, qual a necessidade por trás disso que não está sendo correspondida? Qual o outro sentimento que eu não estou olhando que está me fazendo reagir desta forma violenta? Então, assim, no livro do Marcelo Levy, é um livro de astrologia, mas ele dá um exemplo que aconteceu aqui no Brasil. Que, assim, eles tinha um pessoal fazendo um protesto, se eu não me engano foi em São Paulo, que não queriam que destruíssem, que vendessem ali certo... E a maioria das pessoas que estavam nesse protesto eram idosos, aposentados, enfim. E aí veio a tropa de choque com aqueles escudos enormes, né? E, enfim, estavam vindo para cima. E um dos senhores, eu acho que ele deve ter 70 e tantos anos já, esse senhor. Quando ele viu aquilo, ele pensou, eu não vou entrar em confronto, e ele se abaixou e botou a mão na cabeça, deitou no chão e botou a mão na cabeça. E outras pessoas vendo aquilo fizeram o mesmo, se abaixaram e se protegeram. E simplesmente quando todo mundo fez o mesmo, sabe o que aconteceu? No lugar que aconteceu uma tragédia, a tropa parou. A tropa parou. Porque ali ninguém agiu de forma violenta. Não responderam à violência de forma violenta. Já pensou, gente? Que lindo. Até que ponto... por isso que eu achei que essa música vinha tão a calhar, né? Nos dias tão ruins, que esta realidade não se torne razão para destruir o bem dentro de mim, nem de nós, né? Dá os créditos aí a Nath Roots, que essa música é do Nath Roots. Então, assim, quando a gente começa a olhar os seres humanos que nos cercam, eles também estão tendo necessidades e sentimentos que não estão sendo expressados. A gente, às vezes, não está expressando nem para nós mesmos. Porque a gente fala para nós mesmos, eu acho isso, eu acho aquilo. A gente não fala assim, quando eu vejo isso, eu sinto tal coisa. Eu sinto, essa é a autoanálise que poderia nos levar a realmente, né, gente, poder entender aí, enfim, o que se passa com esse sentimento que a gente está tendo que depurar. Porque a gente não pode mais ser incoerente, a gente não pode mais falar de acabar com a violência sendo violentos. A falta de tolerância, nós não somos tolerantes mais uns com os outros. Tem até uma frase da Lady Di,
né? Que diz problema, e olha que exemplo que foi de ser humano essa mulher. A gente fica sempre querendo classificar, né, vivendo aos extremos da dualidade, que é o que tanto o hermetismo fala, da lei do pêndulo. Quanto mais ele sobe, mas com mais força ele volta, e quanto mais a gente se mantém num ponto de equilíbrio, e a gente olha para o macro e para o micro e para o nosso micro e tá tudo igual. Então, assim, lá a gente tá num sistema solar que tem um sol e todo mundo ali em volta, né, naquela órbita. E as nossas células e o nosso átomo e tudo é assim com núcleo e a gente também. Então, quando a gente consegue lá no fundo achar o nosso núcleo, o nosso centro, e se a gente está passando por uma experiência terrena que é só sentimento, a única maneira é através dos sentimentos. Só que ninguém vai ter uma resposta pronta, porque as pessoas sentem de maneira diferente, né? Tem até aquele exemplo assim... um pai muito bêbado. Só pra gente ver a maneira que as pessoas reagem de forma diferente à mesma situação. Então, imaginar um pai muito bêbado e tinha problema com álcool, brigava com a mulher e teve 2 filhos, tá? Um dos filhos tem problema com álcool. O outro filho se formou na faculdade, estudou, passou na URGS. E aí tu vai conversar com esses filhos. Aí, um que bebe também tem problema lá no relacionamento, e aí ele vai justificar como? Ah, é porque eu tive um pai assim, eu cresci numa família assado. E aí tu vai lá pro cara que fez faculdade, que cresceu na mesma situação, no mesmo quartinho, e ele diz assim, é por causa do meu pai. É porque o meu pai foi assim, assim, assado, e eu resolvi ser tudo que ele não quer ser. E eu não estou dizendo com isso que os nossos antepassados estão errados, pelo amor de Deus. Porque tem muitas coisas lindas que a gente está resgatando, e tem muitas coisas que a gente não merece resgatar. Porque estamos em uma escola e nem todo mundo acertou, né? Nem todo mundo acertou. Então, a gente tem que resgatar e louvar aquilo que realmente merece estar sendo resgatado, mas a gente também precisa deixar de lado aquilo que não adianta mais resgatar. Até hoje a gente repete a frase de que dinheiro não está em árvore. Gente, olha que frase mais absurda! Super dá dinheiro em árvore, vai na feira pra tu ver. E outra coisa... Quando eu dava esse exemplo lá, quando conversas de cura ainda podia acontecer pessoalmente, que a gente tinha nosso grupo, embaixo de uma goiabeira, e tinha que ver o que dava de goiaba. A querida Denise vende, ela dá, né, os potes de goiaba, poderia estar vendendo. E outra, a árvore dá muito mais que dinheiro, da riqueza, né, da riqueza. É muito mais do que dinheiro. É um arquétipo de fartura, de raiz firme, né? E a gente ainda tem essa coisa de ficar repetindo aquela frase que não era verdade. E se a gente quiser buscar a paz, a gente vai ter que buscar a paz através da paz. Sendo exemplo e não sendo cobrança, porque tu já mudou de alguma opinião porque alguém tá te cobrando que tu seja diferente? Normalmente não, né? Normalmente, e aí tem gente que já acha que as pessoas não mudam, e as pessoas mudam sim. Mudam sim, tem umas que são mais resistentes, principalmente aquelas que tem muito signo fixo ali no mapa a ser trabalhado. Brincadeira, gente, principalmente o pessoal aí dos signos fixos. Mas assim, a gente muda, gente, é só olhar pra trás. Quem já passou pela adolescência hoje se olha e pensa, nossa, eu fui assim, né? Se a gente achasse diários nossos, gente, eu sei porque tem um ali, né, que é o meu grimório, que eu comecei a escrever em 2003, então hoje eu olho ali e eu digo, meu Deus, e se achava muito madura essa pessoa. Mas é assim, são as fases, só que quem melhor se adapta é quem melhor cresce, é quem melhor, quanto mais abstrata for a tua imaginação, mais tu vai poder criar. É por isso que Einstein foi quem foi. É por isso que todas as profissões que mexem com a imaginação, elas conseguem se sobressair. Porque o pensamento abstrato, ele te leva mais longe do que o pensamento fixo, naquela ideia fixa.
né? Então, assim... mudou bastante também, Mariette. E me digam, gurias, o que vocês têm feito para manter a paz nesse tempo? Meditar é válido, olhar notícias boas são válidas, tem tanta coisa boa acontecendo. Apesar de tudo, a gente está podendo ver um monte de iniciativa privada aí, ajudando as pessoas. Agora também tem o aniversário da Isis, a nossa menina Isis, a minha Isis ali. Então, assim, quem puder doar, eu recebi ali, qualquer coisa me chame aí que eu mando. Tenho uma amiga que tá recebendo doações de docinhos, que eu não entendi direito como é que vai ser a festa, eu sei que eu vou ajudar. E quem quiser ajudar, né? Então, assim, esse é o Nikola Tesla. Nicola. Então, gente, tá na hora da gente começar a ser mais coerente, né? Coerente com as coisas que a gente quer. Porque toda vez que a gente vai lá e compartilha uma coisa que a gente não concorda, a gente é responsável por divulgar aquilo que a gente não concorda. Mais pessoas vão ficar sabendo daquilo e vibrando aquilo e agindo naquilo, e quem concorda com aquilo tem mais um incentivo para fazer aquilo, porque nós estamos divulgando aquilo que a gente não quer e não aquilo que a gente quer. Claro que eu não estou generalizando. Eu sei que tem muita gente aí que já tá em outra, que já tá super entendendo o fluxo das coisas e tá lutando aí para sim conseguir ter essa busca de uma forma bonita. E engrandecedora. Oi pra Kati, que chegou agora. Às vezes eu não consigo ver todos os comentários do Insta também, pessoal, sintam-se todos bem-vindos e beijados. Então, assim, vou botar aqui, tem mais uns minutinhos, tá? Então, né, gente, o que eu ia, voltando àquele assunto ali, da onde a tropa parou, porque todos se deitaram no chão que nem o senhor tinha feito, e a tropa simplesmente parou, e aquilo que era para ser uma chacina simplesmente não aconteceu. E aí foram falar com este senhor por que ele incentivou as pessoas a deitarem no chão, em vez de confrontar a polícia. E ele disse que ele não incentivou ninguém, que na verdade ele é um seguidor da não violência, da comunicação não violenta, e ele fez aquilo porque ele tinha 70 e tantos anos e ele viu a tragédia que aquilo ali seria, e ele fez para se defender, porque no princípio dele ele não entra em confronto com as pessoas. E normalmente a gente tá brigando com pessoas que, se a gente se analisar, a gente tá brigando por coisas que nem é o motivo. Principalmente com esse Áries impulsivo ali, cutucando. E aí é um ano completamente atípico, né? Um ano cheio de incertezas, a gente tendendo a ser mais impulsivo. Esse Mercúrio retrógrado ainda fazendo essa chacoalhada na comunicação. Então, assim, percebe que as pessoas que às vezes a gente briga por um motivo, mas o motivo não é aquele. Aquilo ali é um estopim de uma coisa, né? Que a gente não admite, os sentimentos que a gente tá renegando, as necessidades que a gente tá deixando de lado. E com isso, a violência, ela vem. Então, assim, se eu tô sendo violenta com o meu companheiro... Violenta, gente, não tô falando só de violência física, não. Tô falando de violenta na forma de falar, na forma de conversar, né? A gente tem N maneiras de falar a mesma coisa. Quem aqui... Levanta a mão aí, assim, ó. Quem aqui nunca falou uma coisa num português claro e correto... E alguém foi lá e distorceu o que tu falou e ainda diz assim, não, mas tu que disse. E aí tu diz assim, não, mas não foi isso que eu falei. Aí na tua cabeça não tem nada a ver com aquilo ali que a pessoa traduziu lá no mundo dela. E se a gente não tá conseguindo se comunicar, é porque a nossa comunicação não está correta. Aonde que a gente tá pecando dessa comunicação que está na hora, sim, da gente reaprender a se comunicar? Então, gente, eu vou ver aqui pra gente fazer o nosso sorteio.
Quem quiser esse livro, na próxima live vai ter outro livro, tá? Aí não precisa estar concorrendo, não precisa estar aqui ao vivo. Mas então, assim, ó, quem quiser o livro é só mandar sacerdotisalalita@gmail.com, tá? E diz, eu quero o livro, que eu vou te responder o e-mail com o livro. Não adianta mandar o WhatsApp, não adianta mandar aqui, tá, gente? Tem que ser por e-mail, porque facilita. E eu, assim, a gente generaliza, mas as pessoas têm feito muitas coisas, né? Tem gente aí que já se readaptou e já tá cheio de outras rotinas, né? Que também vão ser difíceis de ser quebradas, talvez. Mas, assim, até que ponto eu tô vibrando aquilo que eu pretendo sair melhor desta quarentena do que quando eu entrei? A gente ainda tem alguns períodos, algumas provações para passar. As nossas estruturas desses últimos eclipses e todos esses assuntos que eu trouxe de astrologia ou não, eles estarão vigentes até o próximo eclipse, que é lá mais pro final do ano, se eu não me engano. Nem vou falar, mas acho que é outubro, novembro, nem sei. Mas enfim, estarão vigentes, porque as coisas não acontecem assim de uma hora para outra. Por exemplo, hoje a gente tem um trânsito bem legal de Netuno ou nada legal, sabe? Então, assim, tem tipo, muitas pessoas podem estar se sentindo muito mais melancólicas e outras que são adeptas da meditação e que tem todo esse assunto Netuno, podem ter meditado e ter, meu Deus, eu nem acredito que hoje foi assim. Então, assim, o mesmo trânsito que para algumas que pode ser interpretado de uma maneira, aí é tudo a maneira como tu estás lidando com aqueles aspectos, porque o céu, ele não é um ditador, ele cita tendências que se a gente, né, não tiver outras necessidades enquanto seres humanos, nós temos necessidades diferentes, né? Então, assim, um virginiano, ele vai ter uma necessidade de ser prático, ele vai ter uma necessidade de aprimorar as pessoas, ele vai ter uma necessidade... E quando ele entende que a necessidade dele é de aprimorar as pessoas, até a autocrítica e a crítica ao outro, ela diminui. Porque, na verdade, ele critica o outro porque a autocrítica dele também é imensa. Então, é o pior aspecto e não precisa ser assim. O pior e melhor, porque assim que a gente também pode se reorganizar. Então, assim, trânsitos de Plutão, que aqui no mapa de Torres está assim, ó, agora Júpiter vai pegar ali, né? Tanta coisa escondida nessas estruturas, nessas governanças, nesses assuntos de Capricórnio, que podem vir à tona, né? Não só aqui como no mundo, acredito que já estejam, eu não vejo TV aberta, mas acredito que já estejam pipocando por aí, né? Mas a gente tem que começar a ser para o mundo que a gente quer que o mundo seja para nós. Porque, de novo, gente, a gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente é. Ponto. E deixa eu só botar aqui o nome das pessoas que compartilharam, tá? Quem quiser... O do Luiz Fernando não vai entrar porque ele já participou lá da aula ao vivo. O Buba tá ali no quarto vendo. Hoje até música ao vivo a gente teve, hein? Deixa eu botar aqui. Indaiara, minha querida colega lá do Guarita Parque Hotel. Um beijo para todo mundo do Guarita Parque Hotel. A Mel Fraga. Então, gente, quando a gente começa a ter mais orgulho dos nossos atos, porque às vezes a gente tá se reafirmando, né? Que eu sou assim, eu tenho orgulho de ser assim. Primeiro, quando a gente tem orgulho de ser assim, a gente não costuma nem falar essa frase, porque aquilo que a gente é, a gente não reafirma, sabe? A gente não fica dizendo assim, eu tenho cabelo assim, porque a gente sabe que o cabelo é assim, né?
Então, assim, aquilo que a gente não tem necessidade nenhuma de afirmar. Uma pessoa que ela é super honesta, que a honestidade é um valor primordial para ela, ela não tem necessidade de falar que ela é honesta. Porque aquilo ali para ela é uma coisa tão básica, tão óbvia e tão, né? Então tá na hora da gente começar a entender que mudar é divino. E até tem ali o que eu falo da minha história com a astrologia, porque se a gente morre e nasce com o mesmo, com as mesmas características, se a gente nascer e morrer com as mesmas características, o que a gente evoluiu nesse tempo? O que a gente aprimorou? Se a gente começar a desejar o bem, se a gente, ou assim, mas como é que eu vou desejar bem para alguém que fez? Não, então não deseja mal. Não seja igual. Não exija que a sociedade seja uma coisa que tu não é. Porque não é assim que funciona. E assim, o mundo lá fora, ele não tá para satisfazer os nossos desejos do jeito que eu encasquetei que tinha que ser. Porque não é assim que funciona, a gente sabe, né? Então, gurias, deixa eu ver se alguém comentou aqui o que tá fazendo para buscar sua paz. Pra gente trocar aí umas figurinhas. Acho que ninguém falou o que tá fazendo. Não tô conseguindo ver todos os comentários. Mas, enfim. A Vanessinha falou. A Vanessinha falou? Pra cima ali. Deixa eu tentar ver aqui o que a Vanessinha falou. O que ela falou? Meu assessor de imprensa. O meu assessor de imprensa tá me dizendo que eu fui respondida. Olha, Vanessinha, o sorriso desarma qualquer humor. A pessoa fica até constrangida de ter sido grossa ou mal educada. Concordo, Vanessa, bem assim. É uma semente que a gente planta, tipo, cada um dá o que tem. E às vezes o que a gente pode dar e levar à reflexão até a mudança da postura do outro. Com frequência no dia a pessoa também te sorri e a queda de energias. É isso aí, tanto o mau humor contagia como o bom humor contagia. Só que mais uma frase que eu acho que é uma crença limitante que a gente tem que parar de falar, principalmente em se tratando de física quântica, porque eu concordo em gênero, número e grau com tudo que essa minha irmã linda disse. Mas é que a gente só dá o que tem, gente. Olha só, a gente só dá o que tem. É por isso que a gente sempre tem da mesma coisa e sempre continua faltando a mesma coisa. Então, na verdade, a gente tem que começar a dar o que a gente não tem e que a gente quer receber. Quer ter. O que é, Buba? Mariette Hacks, a última lá. Eu falei introspecção e conversas com minhas bruxinhas. Ai, a Ju Roig, olha que amor, que saudade. Quero o mapa, querida, vamos se falar. Eu falei de introspecção, Ai, a Mariette é uma bruxinha linda, né? A introspecção também é o verdadeiro silêncio que pregam, né? Que a gente diz que silêncio é sábio, mas também tem uma frase que eu acho ótima que diz: em silêncio qualquer idiota pode parecer sábio. Ai, gente, perdão, mas é a coisa dúbia, né? São as polaridades que o grande Hermes tanto nos ensina no Kybalion. Enquanto a gente não entender que o caminho do meio, que a nossa essência é amor e que o caminho do meio é o caminho que funciona, a gente vai estar sendo extremista e a nossa balança não vai estar equilibrada, né? Tricotando para doação, que linda, abençoada seja, Cleidi, que amada, isso faz bem pro coração, quando a gente doa com aquela coisa do coração, né? Tem muita gente fazendo coisa legal, tem um monte de curso, estou pensando em um curso gratuito aí,
Gente, ali no Insta eu não consigo ler, mas um beijo para todo mundo que tá aí acompanhando. Então vamos fazer o sorteio, chega de enrolação, quem é que vai entrar lá no grupo? Qualquer dúvida a respeito das aulas, pode botar lá também que eu respondo. Isso é um grupo secreto, não é para todo mundo, é só para quem for sorteado e para quem já participou. E olha quem ganhou, Indaiara! Minha querida colega lá do Guarita, deixa eu ver se dá aqui pra ver. É que eu escrevi com uma caneta rosa, ó. Indaiara dos Santos. Aqui não dá, ó. Aí. Bueno. Indaiara, eu vou te adicionar ali no grupo. Aqui no grupo secreto do Facebook, tá, gente? Preparo mais conteúdos pra gente falar, né? Hoje eu falei pouco dos trânsitos que estão acontecendo, mas eu acho que o básico já foi dito. A gente ainda tem aí um período para passar, e quanto mais a gente conseguir interiorizar do que eu posso me aprimorar, né? Às vezes a gente tá seguindo coisas que a gente acha tão lindas e sem questionar, né? Tem um texto aí que fala sobre quinta dimensão que eu acho assim, nossa, eu fico assim, às vezes até chocada, que a gente mal sabe o que é a quarta dimensão, tá querendo ir pra quinta e acha que é uma coisa assim tão simples, só porque não vê TV ou, sabe? Quem tem uma noção do que é a quinta dimensão, ninguém consegue tirar essa pessoa do sério, porque ela já vive no amor e ela não vai absorver nada que tu tenha de ruim para dar para ela. Isso é a verdadeira quinta dimensão. Outra coisa, né, gente, a quinta dimensão ela não tem tempo e espaço, então a gente pode dizer assim, ó, eu quero marcar um tarô, que legal, então tá, te encontro lá, e a gente se encontra exatamente no lugar certo, na hora certa, sem falar em hora, porque não existe tempo e espaço. Então, assim, a gente ainda tá vivendo com relógio para despertar, então vamos começar a voltar para cá. Eu sei que tem ainda um bom trânsito de Netuno para a gente descobrir talvez aí a espiritualidade de uma maneira de verdade, a gente descobrir que a minha resposta pode não ser a mesma que a tua e tá tudo bem, porque a gente só vai entender, aceitar a diferença dos outros na hora que a gente entender que as pessoas sentem as coisas de maneira diferente, né? Às vezes morre aí uma matriarca da família e os filhos sentem de forma diferente, mesmo tendo a mesma relação. Mesmo tendo a mesma relação, não tô falando nem de conflitos e outras poréns, tá? Então, assim, a gente sente as coisas de maneira diferente. Tá na hora da gente ter empatia com os sentimentos do outro. Porque a empatia não é se botar no lugar do outro desse jeito, o que eu faria no lugar dele. Não, é o que ele tá sentindo, com a maneira dele de pensar, com a maneira dele de agir, né? Então, a empatia de verdade tá mais do que nunca, principalmente nesses próximos 6 meses que Áries vai ficar ali, assim, isso aí já é uma coisa extremamente atípica, tá? Que é um planeta que costuma ir ficar 2 meses em cada país, cada país é ótimo, em cada signo ali né? Então vamos falar assim, ó, o que a Terra demora, o que a gente considera um ano para dar a volta no Sol. O Marte em torno de 2 e pouquinho. Esse ano ele vai ficar 6 meses só em certos graus ali, porque Áries tem 30 graus ali, né? 30 graus para cada signo. Então tu imagina que não é típico. Tá? Vamos falar mais de astrologia numa próxima. Vai ter mais surpresa, vai ter mais livro. Aguardo vocês. Muita gratidão a todo mundo que acompanhou. Vamos espalhar tudo isso por aí. Parabéns para quem tá doando, para quem tá estudando. E para quem tá em casa, porque não precisa sair e já entendeu que é importante e que quanto antes a gente agir, antes a gente tem a cura. E isso aí, gente. Abençoado seja. Um beijo do tamanho da galáxia e até a próxima.